Olá, meu amigo e minha amiga. Quando a sentença é negada, nega a incapacidade, o que você pode fazer, o que você deve fazer, quais são os próximos passos? É um conteúdo muito importante, tá? Principalmente para você de auxílio-doença, aposentado por invalidez, que hoje pode ser que você não precise colocar em prática essa informação, mas você não sabe o dia de amanhã. Receber uma sentença judicial que nega a incapacidade é uma situação desafiadora para quem depende do benefício do INSS, como auxílio-doença, que é a incapacidade temporária, aposentadoria por invalidez. A decisão contrária, ela pode gerar muitas dúvidas, frustrações e até mesmo incerteza sobre como proceder para reverter ou contestar o resultado. No entanto, é fundamental você compreender que existem alternativas e estratégias para lidar com essa situação. A primeira etapa após a negativa é entender os motivos da decisão. Uma sentença que nega a incapacidade geralmente se fundamenta na ausência de provas suficientes que demonstram a impossibilidade de trabalhar ou as divergências entre laudos apresentados e a perícia judicial. O laudo está escrito uma coisa e você está apresentando outra. Ler atentamente a decisão e identificar os pontos que levaram à negativa também pode traçar os próximos passos. Quando a perícia judicial ela é desfavorável, ela tende a ser o elemento mais determinante da decisão. O juiz, em muitos casos, ele baseia o seu julgamento no laudo pericial, que o perito judicial faz, que possui caráter técnico. No entanto, se houver discrepância entre o laudo judicial e outros documentos apresentados, isso pode ser um ponto de contestação, e laudos divergentes ou insuficientes, eles são comuns, tá? Não fique achando que não. E podem ser confrontados com novas provas. Uma das alternativas mais importantes para quem teve uma incapacidade negada é interpor um recurso. Lembrando que você precisa de um advogado nessa condição. A decisão de primeira instância ela não é definitiva. O segurado tem o direito de recorrer ao Tribunal Regional Federal, ao TRF. Esse recurso ele deve ser apresentado dentro do prazo legal, que geralmente é em torno de 15 dias úteis, a partir da data da sentença, quando ela foi publicada ou comunicada. Você perdeu a ação em primeira instância, você pode recorrer dentro do prazo de 15 dias. No recurso, é possível argumentar que o juiz cometeu um equívoco ao avaliar as provas, ou que a perícia judicial não considerou devidamente as condições de saúde do segurado. Nesse momento, o auxílio de um advogado especializado em direito previdenciário pode ser decisivo para estruturar uma argumentação técnica e aumentar as chances de sucesso. Outro passo importante é a produção de novas provas médicas, exames complementares, relatórios detalhados de médicos especialistas e laudos atualizados podem ser fundamentais para reforçar os argumentos de que a incapacidade existe e impede o segurado de exercer as suas atividades laborais. Esses documentos eles devem ser claros, objetivos, apontando de forma técnica as limitações do segurado. Nos casos que a perícia judicial foi superficial ou apresentou erros, é possível solicitar uma nova perícia, tá? Essa solicitação ela deve ser justificada, demonstrando que o laudo anterior ele não foi suficiente para esclarecer a real condição de saúde do segurado. Tribunais superiores tendem a aceitar pedidos de nova perícia quando há elementos que apontem falha no exame anterior. Além disso, o segurado ele pode questionar a imparcialidade ou a qualificação do perito que realizou a avaliação judicial. Geralmente são especialistas, mas pode ser que não seja um especialista naquele caso do segurado. Isso pode ser um argumento para uma contestação. Embora raros, casos de conflito de interesse ou erros técnicos cometidos por esses peritos podem ser apontados e utilizados como fundamento para questionar a decisão judicial. O importante é observar que em muitos casos o juiz não é obrigado a seguir integralmente o laudo pericial. Quando existem provas documentais robustas que contrariam o parecer do perito, o juiz pode decidir em favor do segurado. Portanto, fortalecer a documentação médica é uma estratégia essencial para aumentar as chances de reverter a decisão. Se o recurso judicial também for negado, ainda é possível recorrer a instâncias superiores como o Superior Tribunal de Justiça ou até mesmo o Supremo Tribunal Federal, dependendo das circunstâncias. No entanto, esses tribunais analisam apenas questões de interpretação legal ou constitucional,
não revisando os fatos e provas já apresentados. Por isso, é essencial que o processo esteja bem fundamentado desde as etapas iniciais. Outra alternativa, caso o processo não prospere, é o segurado buscar uma nova solicitação de benefício diretamente no INSS, especialmente se houver um agravamento do quadro de saúde ou um surgimento de novas doenças. Nesse caso, o segurado ele deve reunir toda a documentação médica recente, apresentar um pedido administrativo que será analisado sem vínculo direto com a decisão judicial anterior. Além disso, o segurado pode considerar buscar programas de reabilitação profissional oferecidos pelo INSS, caso a incapacidade ela seja parcial ou temporária. O programa pode ajudar a identificar funções compatíveis com as limitações e permitir a sua reintegração no mercado de trabalho sem perda completa da renda. Para aqueles que enfrentam dificuldades financeiras enquanto aguardam o desdobramento do recurso ou de uma nova solicitação, é possível verificar a elegibilidade para outros benefícios sociais, como o benefício de prestação continuada, o BPC, que atende pessoas com deficiência e idosos em situação de vulnerabilidade. O acompanhamento de um advogado durante todo o processo ele é essencial, pois ele pode identificar falhas processuais, prazos, estratégias específicas para cada caso. Além disso, contar com um profissional capacitado reduz o estresse emocional e garante que todas as etapas sejam cumpridas de forma adequada. A comunicação clara e constante com médicos responsáveis pelos tratamentos é igualmente importante. Solicitar relatórios detalhados, descrever limitações enfrentadas dia a dia e exames atualizados são práticas que fortalecem o caso em eventuais recursos ou novos pedidos administrativos. Outro ponto é manter-se bem informado sobre seus direitos, conhecer a legislação previdenciária, as mudanças recentes nas novas regras do INSS e as jurisprudências favoráveis em casos semelhantes, pode ajudar a orientar as ações e dar maior segurança de enfrentamento a essa negativa. Mesmo diante da decisão desfavorável, é essencial que você não desista de buscar seus direitos, porque muitas decisões negativas elas podem ser revertidas com estratégias corretas, apresentando novas provas. A persistência, aliada a uma boa orientação jurídica, costuma ser determinante para obter sucesso em casos complexos. Lembrar, a justiça é um espaço de garantia, mas mesmo diante de uma negativa, o segurado tem direito de contestar as decisões, mas precisa de novos elementos. Olha como é importante, pessoal, esses conteúdos. E aqui ressaltou bastante com relação ao conhecimento, o esclarecimento que você deve ter com relação principalmente às legislações previdenciárias. Se você não conhece, fica difícil. Quais são os seus direitos? O que você pode pleitear ou não? E aí, tomou uma negativa de um processo, como é que fica? Está explicado. Lembrando que para você recorrer é 15 dias, tá? 15 dias úteis a partir da data da comunicação da sentença. Já dentro de processos no INSS já é 30 dias. Olha como muda, tá bom? E o perito judicial, vocês viram. Muita gente, o perito do INSS não adianta, tem que ser lá na perícia judicial. Mas o perito judicial também ele dá, porque ele faz o trabalho dele. Lá na perícia judicial ele faz o trabalho e ele tem que ter elementos robustos, fora a sua presença, que pode ser um problema físico ou um problema mental, mas precisa ser comprovado através dos elementos. E o que está escrito nos laudos, nos tratamentos e nos relatórios que você apresentar, tem que ser exatamente sobre isso que você deve falar e mostrar para o perito. Porque você não pode, por exemplo, declarar algo e lá no relatório, no laudo, está completamente diferente, quer dizer, dá uma discrepância. Nesses casos fica a dúvida, e na dúvida ele nega, ele coloca. E vocês viram como é importante esse laudo técnico na mão do juiz, apesar que o juiz não é obrigado a considerar, mas ele tem sim uma boa porcentagem de importância na decisão que vai ser proferida, tá bom? Você que está chegando a primeira vez aqui no canal, eu espero que você tenha gostado, que o vídeo tenha esclarecido, tirado a dúvida, né? Como é que funciona o processo judicial, se tem recurso, não tem. Eu acho que eu consegui esclarecer, tá? Gostou do meu trabalho? Não deixe de dar um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para sempre estar recebendo conteúdos como esse, atualizados, relevantes, com informações importantíssimas para você, tá? E só você vai ter a ganhar com isso. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo já há muito tempo, eu só tenho a agradecer. Que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, com tudo de bom.
Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixa um forte abraço e até os próximos vídeos.